Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Papo de Astro, um bate-papo sobre construção de marca, negócios e empreendedorismo de verdade. Eu sou o Guto Pinho, cofundador da Astro, junto com o Rodrigo Monteiro, também cofundador da Astro. Estamos com esse cara aqui, esse gênio, Antônio Nakad, cofundador da NG Cash, uma das fintechs mais relevantes para a Gen Z, que captou nada mais, nada menos do que 300 milhões de reais. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado por receber a gente. Um prazer. Ô, diretor, roda a vinheta. Agora eu tenho certeza que a gente tem vinheta. Saúde, meu irmão. Bem, mais uma vez, cara, mega prazer ter você aqui com a gente, cara. A gente poder compartilhar um pouco dessa história empreendedora fantástica que a NG está construindo. Cara, acho que a primeira pergunta que vem à cabeça, assim, para quem está assistindo é: em que momento que vocês perceberam que os bancos tradicionais não estavam olhando para esse público geração Z da forma que deveriam, né? E como é que foi esse estalo inicial para vocês de falarem, cara, aqui tem uma oportunidade? Boa. Um dos diferenciais da NG quando a gente fundou a empresa é que a gente tinha 22, 23 anos. Então, todo mundo estava meio que começando a entrar no mercado de trabalho, seja com estágio, trabalho, ou já empreendendo, no caso dos nossos sócios também. E a gente via na prática que a gente, desde pequeno, não tinha uma conta no nosso nome, a gente não conseguia transacionar, não conseguia comprar as coisas online, enfim. Então, meio que juntou um pouco da nossa experiência pessoal com a realidade de que a geração Z foi a primeira geração que nasceu no mundo 100% já digitalizado, né? Então, é a galera que já estava comprando no Spotify, comprando game online, e aí a única alternativa que tinha era usar o cartão dos pais ou nem comprar. Então, a gente sentiu na pele isso, né? Então conseguiu, de fato, construir algo que fazia sentido pra gente. E também tinha uma proximidade com a geração que via que estava completamente descasada, a oferta com a demanda dessa nova galera. Bom, vamos lá para a segunda pergunta. Qual o problema real na vida do jovem brasileiro a NG Cash resolveu? Resolveu primeiro, né? Boa. No início da NG, a gente resolveu, a primeira coisa foi acesso. Acesso era a palavra que a gente falava direto nos primeiros 3 anos da NG. Porque, como eu falei, o menor de idade não conseguia criar uma conta que ele pudesse usar aqui no Brasil. Então tinha que ou ter uma conta, usar a conta do pai, ou usar, enfim, pedir cartão, ou usar dinheiro vivo. Então, quando a NG Cash nasceu, o que a gente realmente fez a gente crescer e ter verdadeira atração com essa galera foi poder dar acesso. Uma forma mais fácil de criar conta, com o aval dos responsáveis, um ambiente seguro para que pudesse transacionar dinheiro sem poder se endividar, sem poder perder dinheiro. Enfim, então, quando a gente conseguiu trazer esse acesso, então, realmente as pessoas poderem criar uma conta para elas, no seu nome, do seu jeito, foi que a gente crescer. Cara, uma perguntinha agora fora do roteiro, assim, né? Como é que foi o D1, assim? O D1 de você... Temos um banco e as pessoas podem usar. Como é que foi isso? Porque foi uma construção, né? Antes da NG, a gente tinha uma outra startup que era basicamente infraestrutura bancária, era Banking as a Service. E lá, a gente quis lançar como um dos produtos teste o banco do canal Nigo. Então, começou como um MVP mesmo. Assim, a gente estava plugado já em alguns bancos, né? Então, a gente meio que construiu, vamos ver se esse banco com a cara do canal do YouTube dos meninos faria sentido. Então, eu lembro do primeiro dia que eu era estagiário nessa outra startup, e acho que era a primeira semana, a gente lançou no canal dos meninos temos um banco, né? Enfim, tinha 8 milhões de inscritos, temos um banco. Cara, foi um surto. A empresa inteira estava no atendimento, respondendo dúvida da galera entrando, e como é que eu crio conta, como é que eu faço. Acho que foi no primeiro dia, assim, os primeiros dias, foram 70 mil contas criadas, assim, foi um negócio surreal. Que é aquilo, né? Quando você conecta resolve uma verdadeira dor da galera, a distribuição fica muito mais fácil. Irado. Não, porque assim, imaginar, né? Pô, todo mundo hoje faz um aplicativozinho, não sei o que e tal, né? Pô, mas você fez o aplicativo, tá maneiro, mas, cara, como é que você faz as pessoas começarem a usar? Então tem uma história antes que ajudou a embasar isso. Sim. E você acha que pegando o gancho dessa pergunta, você acha que esse foi o grande acerto no início
que criou essa vantagem competitiva da NG, né? De longe, o acesso e a experiência do usuário que te fez de fato pensada nessa nova geração. Porque se você fosse ver qualquer outro dos bancões, ou até os neobanks da época, eles basicamente pegaram aquela experiência offline e jogaram online de graça. O que a NG Cash fez e continuou fazendo até hoje é a lógica de como é que eu repenso todos esses produtos financeiros para essa nova geração que tem outras dores, outra forma de pensar o mundo, outra forma de trabalhar, de gastar. Então, o diferencial foi acesso, permitir a galera ter a conta e depois, na conta, ser uma experiência totalmente repensada para essa galera. Sim. E até facilitou, porque a gente pensa em NG Cash, banco para galera jovem, menor de idade. Só que a nossa experiência era tão simples do Pix. Acho que eu lembro, quando a gente estava montando a experiência Pix lá atrás, eu falei para a galera, eu quero ter do zero ao Pix a menor quantidade de cliques do mercado. Então a gente foi em todos os bancos, viu todos, contou quantos cliques você precisava dar para fazer um Pix, a NG Cash tinha que ser menos. Então a gente tem gente de 50, 60 anos que usa NG porque é muito fácil fazer o mais simples, que é mandar o Pix. Irado. Desses 5 anos, qual foi o momento mais difícil para vocês e como é que vocês saíram dele? Vocês sabem que vida de startup e empreendedor, assim, parece que o maior desafio é sempre o próximo. Você desiste todo que eu tô hoje. Você desiste todo dia à noite, tipo, cara, cansei, não vou fazer mais isso não. E de manhã cedo você acorda motivado. Vambora! Então, assim, o desafio sempre é o que a gente está vivendo agora, o maior, né? Mas alguns momentos que a gente teve que repensar e realmente sentar junto foi no primeiro ano da NG, quando a gente foi captar a rodada Seed, foi um momento de, caramba, a gente precisa ir ao mercado, falar com fundos que a gente ainda não tinha conversado. Eu acho que a gente está montando o Papo de Astro, falando sobre empreendedorismo, e eu acho que a gente tem um público muito jovem que também não conhece os termos muito bem. Cara, fala assim, só para o que é uma rodada Seed? Né? Assim, o que é uma rodada Seed para quem está começando um negócio? Não sei. Então, quando você vai lançar uma empresa, uma startup, você não está capitalizado, não tem dinheiro próprio, ou não quer colocar no seu próprio bolso, você precisa captar com investidores, né? Então, na NG Cash, pelo menos o nosso ciclo foi, quando a ideia estava no PowerPoint, a gente foi falar com quem a gente tinha contato para captar um pré-seed, que é o antes da semente do negócio. Então, não tinha praticamente nenhum produto, era só um PowerPoint. Então, essa rodada pré-seed é o dinheiro que você pega, tipo, amigos, família, para você tirar a ideia do PowerPoint. Ter um time inicial, lançar um produto inicial. Quando você já tem uma pequena atração, já mais ou menos entende qual caminho você vai, você capta a rodada seed de fato, que é a primeira rodada com um valor um pouquinho mais relevante. No nosso caso, o nosso seed foi bem relevante, foi tipo $10 milhões, mas que é o que de fato viabiliza se construir uma empresa, uma estrutura, pelo menos aqui, de escalar um time. A gente está construindo um banco a longo prazo, né? Então requer muita capital, né? Então a rodada seed é basicamente a rodada que você capta com investidores para você poder viabilizar o negócio. Esse tem um investimento interessante, porque eu acho que né, a galera que assiste, que pensa em abrir um negócio, eu acho que você sempre pensa, cara, onde que preciso botar dinheiro meu, não preciso, o que eu preciso para chegar numa rodada pré-seed? Porque no caso de vocês tinham já uma baita comunidade ali, né? Um canal já super, com alcance super relevante. E eu imagino que ao longo da construção desse canal, vocês foram tendo que botar uma grana de vocês para chegar lá nesse momento, né? Como que foi até que momento, assim, rolou uma construção orgânica com capital próprio até chegar ao pré-seed? Ou vocês já falaram, cara, a gente já tem a comunidade, a gente está pronto para botar um MVP de pé e já vamos captar dinheiro de fora, né? Teve essa decisão ou não? Teve, basicamente, quando a gente abriu o CNPJ do NG Cash, ainda não tinha entrado o investimento do pré-seed. Então, principalmente os nossos dois cofundadores, o Mário e o Luiz, levaram a empresa no dinheiro próprio pelos primeiros 4, 5 meses da NG. Mas a gente já sabia que o dinheiro eventualmente tinha entrado pré-seed, só que realmente não tinha entrado. Então, a gente precisava rodar, precisava ganhar tempo, precisava contratar time. Então, os primeiros 4, 5 meses foram um risco ali. Exatamente, foram 100% do capital deles. E aí, depois foi só investimento a partir daí.
Boa, e voltando ao momento difícil, Boa. mais difícil. Boa. Cara, na NG, eu falo que a gente sempre tem 3 eixos de crescimento, desenvolvimento, né? A NG como empresa, crescendo, os founders, né, que a gente, quando fundou, tinha 23 anos, então a gente também está evoluindo, e o nosso usuário também está amadurecendo. Começou com 14 anos, agora está com 22. Então, basicamente, a gente teve vários momentos difíceis na NG. O primeiro foi como a empresa evoluiu. Cara, como é que a gente contrata? Como é que a gente escala time? Como é que a gente até cria uma marca da NG maior e mais expansiva do que só a marca do canal dos meninos? Então, nosso primeiro ano foi como a gente sai do Nigo Bank, que é do canal deles, para a NG. Então, todo ano foi a gente construir app próprio, contratar time, captar uma rodada, mudar a marca, lançar o app. Então, isso foi um desafio absurdo para que eu, na época, estava na faculdade. Enfim, depois que você capta, abre um mundo. A gente captou com um dos maiores fundos do mundo, que é a Andreessen Horowitz. Cara, quando você recebe essa grana, cara, como é que você faz estrutura societária? Como é que você capta a governança? Vira um mundo, assim, a gente precisava entender assim, enquanto não pode parar a empresa, não tem que contratar e vamos. Não, e o nível de responsabilidade vai do nada, né? Na lua, assim, né? Assim, mas uma coisa legal, digamos, da gente, empresa, é que a gente nunca teve a ciência do quão sério, qual o tamanho que a gente estava fazendo. Porque se a gente soubesse, acho que a gente ia ficar com medo. Cara, o tamanho disso, pô. Porque como você está fazendo um negócio digital, acho que na Astra talvez tenha uma outra perspectiva do que a gente. Mas a gente hoje tem 10 milhões de usuários que já criaram conta no NGCash. É muita gente. Tem país que tem menos população que isso. Então, os caras não têm esse senso. Então, às vezes, essa falta de noção até ajudava a gente a tocar. Então, os desafios são esses, né? Escalar time. Hoje em dia, a gente tem desafios regulatórios. Como é que a gente consegue também escalar, inovar, mas, vai oferecer crédito. Então, a gente precisa ser responsável, inovador e também educar essa nova geração, ganhar escala, enfim. Então, são desafios aí da nossa história. Eu imagino que ter fundos como o Andreessen, né, e tantos outros que hoje vocês têm no CapTable, cara, o que isso trouxe, né, afinal de contas, cara, uma molecada, né, assim, cara, construindo um banco, poder beber dessa fonte, desse tipo de investidor, né, que traz um nível de profissionalização para a empresa na largada, né, eu acho que isso foi fundamental para amadurecer vocês nessa jornada de pensar na Série A depois e na B, enfim, e construir esse caminho de crescimento junto com amadurecimento, junto com governança, profissionalizar. São várias práticas que você equilibra, né, cara? Sim. Imagino que no início você fala, caraca. Então, eu pego muito esse paralelo, né, na época de Zidog, a nossa primeira rodada já foi com um fundo de investimento. E isso, cara, o que isso trouxe pra gente de consciência mesmo da importância de você instituir ali uma governança clara, sólida, isso te prepara muito para o futuro, né? Com certeza, com certeza. A gente deu sorte, né, desde o CID a gente poder estruturar, porque depois as próximas rodadas ficaram mais simples, entre aspas, assim, de você poder botar para frente. E o principal, quando você está empreendendo, a gente, 23, 24 anos, precisava era bom ter um fundo com tanto respaldo para falar, cara, tô maluco ou não tô? Sabe, aquele bate e volta com alguém que você que tem a cabeça boa, sabe pensar, sabe dialogar sobre os problemas. E o principal, a história engraçada, quando a gente estava pensando em levantar a rodada da CID, a gente não conhecia os top fundos, aí eu comecei a pesquisar nossas referências de benchmarks de team banking nos Estados Unidos. Aí eu falei, tem essa A16Z aqui que investiu em todo mundo. Será que a gente fala com os caras? Aí eu mandei mensagem, porque eu vi que eles tinham acabado de contratar um cara para a Latam. Aí eu mandei mensagem pro cara, code, LinkedIn mesmo. Ele não respondeu. E aí depois eu falei, cara, seria realmente, depois que a gente descobriu o tamanho, cara, seria irado se eles fossem investidor. Mas a gente falou, doideira, os caras são enormes. Depois a vida foi indo. A gente acabou captando com eles, que investiram em 2 das nossas maiores referências lá dos Estados Unidos. Então eles já viram como é que era construir um banco para essa geração lá fora, em evidentemente outras circunstâncias, mas sabiam muito das dores que a gente estava passando. Então fica muito mais fácil a vida quando você tem alguém com essa cabeça. Não, acho que voltar a trazer um pouco para a nossa realidade, assim, traduzir um pouco disso o que muita gente tem muito medo no empreendedorismo, você tentar chegar em alguém grande
e é porque achar que ninguém vai te dar atenção. Então você foi lá num fundo de investimento que já investiu uma porrada de banco lá fora, mandou uma mensagem no LinkedIn para poder atrair os caras, e os caras compraram a ideia lá na frente. Isso é a raiz que muita gente ainda não percebeu, né? Você se jogar, você se arriscar, cara, você não tem nada a perder, vamos mandar uma mensagem, é isso. Pra gente, mas todo muito não, né? Porque a gente... Não, mas é isso, não é assim, você vai mandar uma mensagem e vai ter o sim. Você tem, sei lá, 99 nãos para um sim, mas você tentou. Sim, é literalmente isso mesmo. A gente, cara, tá mandando muita gente. E quando eu mandei mensagem, o cara me ignorou. Quando um fundo aqui do Brasil conectou com a gente, aí veio, então tipo... E aí eu até, quando a gente conheci ele, eu falei, você me ignorou, hein? Eu tinha falado pra você mês atrás, se você tivesse me respondido, você teria levado mais barato. É isso, né? Ele perdeu a oportunidade de não te responder. É isso. Entrou depois, mas entrou, né? Graças a Deus. Isso que importa. Cara, e voltando agora pra nossa geração Z, vocês são bancos voltados pra essa geração. Estão pegando um pouco de alfa já, né? Porque meu filho tá lá, usa a NG Cash. Mas o que as marcas hoje que tentam conversar com esse público, não conseguem ainda? Assim, o que você vê que a NG consegue fazer de diferente em dialogar com esse público que as outras marcas não conseguem? Cara, o que a gente mais traz disso para a cultura da NG é a autenticidade. Eu acho que essa é uma geração que já cresceu vendo influenciadores, vendo, enfim, esse mundo digital, de redes sociais, e sabe ler quando alguém está tentando parecer que é jovem e quando é real, autêntico. Uhum. Então, acho que o que as marcas erram é parte de um lugar. Precisamos falar com essa geração, como é que fala aí? Do nada, né? Versus o que essa geração precisa. Como é que eles entendem o mundo? Como é que eles consomem de conteúdo? Então a NG, a gente tem a facilidade de já nascer nesse âmbito de criadores de conteúdo digital. Então a gente já, por natureza, entendia e pertencia. Mas em todo lugar que a NG Cash entra, a gente entra com autenticidade e com esse lugar de pertencimento. Eu acho que as marcas erram aí. Então, por exemplo, a gente gosta de fechar com influenciadores que estão se desenvolvendo ou que tem muito a ver com a NG Cash, mesmo sendo enormes. As marcas, às vezes, pegam alguém que já não tem tanto a ver, perdeu o timing. Aquela sensação de quando você não pertence, não é autêntico naquele ambiente, sempre perde o timing, perde a piada. Sabe, todo mundo já parou de rir, Sim. O cara faz a piada e fala, putz, não era aí, né? Então, eu acho que as uma marcas... coisa forçada, né? Exato. Então, eu acho que se eu fosse apontar para uma coisa, seria essa. E você acha que, cara, hoje todo mundo quer falar de alguma forma, forçada ou não forçada, falar de geração Z, falar de creator economy, e assim, a gente fica, eu sempre gosto de ouvir da galera que a gente conversa aqui nesses papos, qual a opinião da creator economy, né? Os creators querem ter negócios, muitos não sabem, né, nem por onde começar, mas qual a tua opinião, assim, geral da creator economy? Você acha que é uma coisa que veio para ficar? Você acha que é uma coisa, um hype que tende a sumir com o tempo? Fala um pouco aí. Cara, eu acho que a NG e a Astro são dois exemplos de sucesso disso, né? Assim, de como você consegue conectar distribuição com negócio. Então, acho que o que a gente conseguiu descobrir nas nossas marcas é que quando você tem distribuição, você entende sua audiência, você consegue lançar vários produtos. Então, tá cada vez mais, a gente tem cada vez mais exemplos disso acontecendo, desde na moda, maquiagem, energético, suplemento, banco. Então, eu acho que o que está por trás disso, a fundação disso, é quem está dominando a distribuição acaba tendo mais oportunidade de negócio. A questão quando a galera acha, essa empresa de influenciador mandou mal. Eu avisei, óbvio que é de influenciador, mas não é por aí. É que às vezes, você não adianta ter só a distribuição, você tem que ter a execução. Exato. A NG Cash deu certo não só porque tem uma distribuição forte, mas porque depois disso a gente tem uma execução extremamente forte. E eu acho que no mundo de AI, cara, a AI já está codando para a maior parte dos engenheiros. Tem uma aceleração da construção de produtos absurda. Então, a barreira de entrada, tanto em termos financeiros quanto de execução de novos produtos, está diminuindo muito. Então, assim, se você for pensar, a NG Cash,
A gente não tem a patente específica de tecnologia, nenhum produto que é impossível de ser replicado. Com AI é cada vez mais próximo. O que diferencia? A gente garante que a gente vai continuar sempre essa distribuição também. Então eu acho que no mundo de AI, que essas barreiras técnicas estão diminuindo muito, distribuição vai ser um diferencial daqui para frente. Todo mundo lança na mesma hora. Vai ter uma ideia nova. Nós 3 podemos lançar com AI amanhã, um produto quase rigorosamente igual. E a tendência é isso aumentar cada vez. Quem tiver a maior distribuição talvez seja o cara que vai sair na frente. Todo mundo tem essa curiosidade, né? Assim, quantos por cento da empresa hoje roda com AI? Né? Acho que isso é uma dúvida que eu tenho, e que muita gente, quando olha para as empresas, fala, cara, isso é AI, isso é humano. Tá difícil diferenciar isso muitas vezes, né? Boa. Cara, a gente começou recentemente com um projeto no time de operações que a gente chama de AI Builders. É uma galera que está ainda na faculdade, se formando engenheiro, principalmente engenheiros, né? Que cada um foi alocado dentro de um time para poder fazer essa transformação dentro dos times para AI. Principalmente automação e otimizações, só que agora a gente também está olhando nessa parte de criação, que pode ir para o cliente. Então, um exemplo básico aqui, dentro da MG, cara, a gente roda muito performance ads, né? E nos maiores trabalhos a gente tem criativo pra caramba, milhares de criativos. Como é que a gente consegue que uma pessoa do nosso time analise todos esses criativos e consiga ver qual está performando, qual não está, e subir criativo novo e parar o antigo? Então a gente basicamente automatizou esse processo inteiro com a AI já entende o que aquele vídeo está falando sobre, qual campanha ele tem a ver, então, e sugere pausar alguns criativos, subir outros, qual criativo tem que ser em cada campanha. Isso, assim, economizou muito uma gestão que era feita por, sei lá, uma equipe de algumas pessoas. Exatamente, assim, ainda mais quando você mais cresce, esses ficam escalando. Outro exemplo simples, nosso atendimento, como eu falei, são mais de 10 milhões de clientes na NG e o nosso time de atendimento são 10 pessoas respondendo, porque 81% do nosso volume dos canais de atendimento hoje é resolvido pela nossa AI. Então a gente consegue escalar de uma forma que outros bancos não conseguiam. Se você vê o Neobanks aí, cara, tem um time de atendimento de dezenas de milhares de pessoas e a gente tem uma proporção de agentes por usuário que não se vê no mercado. Isso é viabilizado também por AI. Então, são alguns exemplos, assim, mas está basicamente na empresa inteira. E a tendência é acelerar isso. E a tendência é acelerar. Assim, uma coisa que a gente percebe muito e... Agora falando um pouco de mercado de trabalho, geração Z, a gente está vivendo aí quase pleno emprego, e muita gente reclama de falta de mão de obra dessa geração e tudo mais, e é uma geração que quer enriquecer rápido, né? Você, na sua visão de um banco, assim, qual conselho financeiro você daria para essa geração? Boa. Difícil. Porque acho que são duas forças, né? Assim, ao mesmo tempo que essa geração está acostumada a ver pessoas parecendo ganhar dinheiro muito rápido, tem essa casa de apostas entrando, dando essa ideia do dinheiro rápido, fácil, ganho imediato. Do outro lado, é a geração que busca tem muito mais acesso ao conhecimento do que as anteriores. Então, o que a gente vê na nossa base, dentro da NG, é que são os filhos que estão buscando conhecimento financeiro e trazendo para casa, ajudando em casa. Então, acho que a gente tem duas forças. Então, se eu fosse dar um conselho, é continuar essa busca por conhecimento, porque quando você, de fato, consegue se aprofundar, e hoje em dia você tem muito acesso à informação, se você consegue entender princípios básicos financeiros, você vai tomar decisões financeiras melhores e não cair na falácia do dinheiro rápido e enriquecer rápido, porque a gente vê, né, assim, acho que dentro, por exemplo, no cenário do futebol, vários jogadores ganharam milhões e milhões durante a carreira, se aposenta, quebra. Então, assim, porque falta aquele embasamento teórico, né, e de financeiro, de gestão de grana. Então, buscar por educação, buscar informação está cada vez mais acessível. Com o básico, você já vai muito mais longe do que... Vocês nasceram de um criador que fala sobre economia e tudo mais, né? Dentro da NG, vocês têm lá a caixinha, né? O que vocês veem assim como ferramentas atuais para investimento, reserva, e o que vocês veem assim nos seus próximos 5 anos para essa geração e ir aprendendo e focando e poder ter o NG ali como uma ferramenta mesmo, né, de investimento? Boa. Dentro do NG a gente tem o cofrinho que basicamente rende
CDI, até alguns mais de 110, 120% de CDI. Com a taxa de juros atual, acho que no Brasil, o jovem brasileiro está muito acostumado com essa ideia de, cara, eu quero que renda CDI. Assim. Então, isso, pelo menos esse ano, a gente tem visto muita solicitação pelo cofrinho. Acho que é uma das features mais usadas do NG Cash cara, o dinheiro está ali parado, rendendo CDI, CDI mais um pouquinho. Então isso acho que foi uma coisa que foi bem disseminada pelo Nubank, né? Assim, no Brasil, basicamente como o necessário que o banco é que renda no mínimo CDI. Então isso é a realidade atual do NG Cash. A maior parte do nosso usuário usa, quer estar com o dinheiro do cofrinho para alguma finalidade, seja estudo, viagem, enfim. Tem também uma galera que às vezes que é um pouquinho mais versada em investimentos, que quer também cripto, mas para mim o futuro é essa galera conseguir aos pouquinhos cada vez mais olhar para diversificação. Então, quando fizer sentido, eventualmente ações ou fundos, isso que é o tradicional, mas é algo que já há muito tempo vem sendo feito. Mas eu acredito que cripto e novas formas de investimento vão aparecer cada vez mais, né? E a NG Cash quer estar nessa fronteira de inovação. É isso que como se manter, se atualizando, trazendo novidades, continuar inovando, né? Continuar inovando e não virar um banco moderno, mas padrão, digamos assim. Boa. Cara, isso tem muito a ver com a construção de marca que a gente está querendo ter de agora em diante. Assim, a NG Cash nasceu com o banco do Nigo, né? Depois a gente falou que o nosso usuário é o menor de idade, né? O principal. Então a gente virou um banco do adolescente, menor de idade, para todas as idades. 2 anos atrás a gente começou a ser o banco das novas gerações para abraçar também esse usuário que ficou mais de 18 anos. Só que agora a gente está querendo estar cada vez mais atrelado com inovação e não mais ficar travado em geração Z, alfa, enfim. Por quê? Quando você está falando de inovação, você tem uma dinâmica que é de marcas que conseguem estar sempre ligadas com jovialidade, energia, inovação. Vocês sabem disso com a Astra principalmente, né? Você consegue, independentemente da idade da sua marca, você fala com quem busca por inovação, por novidade, por tecnologia. Então, a ideia do NG Cash a longo prazo é estar ligado à inovação, que muitas vezes tem a ver com jovem. Mas também, se tiver alguém com 50, 60, 70 anos que quer ter espaço nisso, quer ter um banco que vai trazer o novo, está com a gente também. Então, a gente está fazendo essa migração de marca agora, assim, conforme a gente vai construindo, lançando crédito, alguns produtos que a gente já está olhando esse ano, para a gente ser essa marca que não pega um recorte geracional e depois vira o incumbente deles, mas alguém que vai pegar esse segmento de inovação financeira e a gente ser sempre ligado a isso. Cara, última pergunta aqui dessa nossa primeira parte do papo, que muita gente acompanha as matérias de NG, fez rodadas, levantou com os principais fundos aí do mundo. Galera com certeza tem a pergunta na cabeça de tipo, cara, onde que esses caras querem chegar? Você comentou agora há pouco, né, vocês estão fazendo essa transição de banco da geração Z para banco de inovação, né? Eu acho que é uma puta visão maneira de longo prazo. Existe quando você olha daqui a 10 anos, né? Acho que você comentar um pouco mais assim do que é ser o banco, o que é ser um banco de inovação na tua cabeça, e se existe um número mágico na cabeça, né, sua e da turma que queremos virar unicórnio, qual é o número mágico de vocês de falar, puta, cara, a gente chegou lá? Boa. Assim, acho que a gente nasceu muito nesse lugar, como a gente já falou, de YouTube, geração Z, só que a ideia a longo prazo é a gente realmente estar associado à inovação. Ser o lugar, de fato, onde o futuro do dinheiro está sendo repensado, o lugar onde o dinheiro evolui. O dinheiro está virando programável, está virando social, está sendo embedado em novos contextos. Então a ideia é a NG Cash poder estar construindo isso e não só observando e acompanhando depois. Então, daqui a 10 anos eu quero que a gente esteja conseguindo lançar diferentes produtos, estando junto nessa... O Brasil já é visto como muito avançado nesse ecossistema financeiro. Eu quero que a NG Cash esteja nesse lugar de empurrando a inovação financeira no Brasil e depois poder internacionalizar isso. Então a gente, óbvio, pensa nesses números legais assim a longo prazo, mas acho que vários deles são resultado de onde a gente quer chegar. O meu sonho pessoal é a gente poder, na NG Cash, dominar esse lugar de inovação financeira, os outros bancos pensarem, quero fazer um negócio novo, usarem a NG Cash como benchmark e internacionalizar. Acho que a NG Cash tem potencial para ser global, para
ir para América Latina, a gente expandir, quem sabe eventualmente Estados Unidos, Europa, não sei, isso é sonho doido aqui, não estou prometendo nada, Grande, né? mas se daqui a 10 anos a gente conseguir estar bem forte, consolidado no Brasil. E sonhar grande custa a mesma coisa. Eu acho que esse é o nosso sonho. Cara, isso é um negócio legal pra caramba, porque muita gente acha que o empreendedor fica preso nesses números de unicórnio, bid dólar, exit. Só que, cara, assim, isso tudo é resultado de um mindset que é voltado a construir legado antes de qualquer outra coisa, né? Então, acho que isso é mentalidade muito importante do empreendedor. Assim, quando o cara fica muito preso a um número, seja de, eu quero faturar 1 bilhão, eu quero ter uma saída de 1 bilhão, eu acho que isso tudo é resultado de uma vontade maior de construir legado. O resto, o número é consequência, cara. Assim, você tem que se divertir no processo, né? Na jornada. Eu acho que essa história de ficar preso a número, eu acho que é só headline para matéria. Sim. E pra gente, uma das coisas, dos conselhos que eu vi lá atrás, que mais até hoje ressoa comigo, quando a gente estava indo levantar a primeira rodada, eu estava falando com os caras que eu mais admiro assim, no mercado, e ele falou para mim, cara, você tem que casar com a NG. Casar. Sim, é um negócio de longo prazo. Você está construindo um negócio que você tem que amar, tem que estar investido, focado nisso. Então, cara, a marca aqui, o carinho que a gente tem pela marca, pelo time, pelo que a gente está montando é um negócio assim de casamento. Então, é exatamente o que você falou, assim. Não pensar nesse exit. Acho que qualquer coisa que venha de número ou de resultado é um outcome desse amor, desse fascínio pelo que a gente está construindo. Antônio, tem muito profeta aí dizendo que você tem que parecer rico para ficar rico, né? O jovem de hoje, o que você falaria para ele? Ele tem que parecer rico para ficar rico? Como é que equilibra esse pratinho aí? Isso aí, cara, tem que estudar mesmo. Estudar, botar a cabeça, trabalhar, correr atrás, nada de parecer. Acho que a gente está num mundo cada vez mais. Você é dono de um banco. Exatamente. Você é dono de um banco. Ele tem que parecer rico para ficar rico? Não. Tem que usar relógio caro? Não. Pelo amor de Deus. Cara, tem que estudar, botar a cabeça, guardar dinheiro. Mostra teu relógio aí, cara. É isso, cara. É sobre isso. Cara, tem que ser cabeça no chão, pé no chão. Não dá pra quem viajar muito. Pergunta pra você aqui, polêmica. Numa era aí de tantos gurus de internet, onde a grande maioria nunca construiu porra nenhuma, dando conselho financeiro, conselho de imagem, assim, qual é, assim, de tudo que você já viu aí, qual é o conselho furada que você fala, cara, isso aqui pra mim é o que não fazer? Compre meu curso. Qualquer um que tá tentando te vender curso, irmão, pula fora. Viu que é vendedor de curso? Perfeito. Corre. Muito bom, muito bom. Ou então corre para ver se o cara já construiu alguma coisa, né? Acho que o que mais tem é a galera tendo construído, cara. Curso tá com nada, assim. Antônio, qual é a maior vantagem, facilidade, o ganho de trabalhar com um criador e você tem vários criadores, né, assim, de renome, de peso, e qual é a maior dificuldade? A maior vantagem é que tem limite de criatividade. Assim, a gente consegue ter ideias que realmente nenhuma outra marca tem, ou realmente criar coisas que são verdadeiramente novas. Ou que a agência faria. Exato. E a maior desvantagem é nem todo mundo é 100% alinhado com o que você quer construir. Então, por exemplo, a gente deu a sorte do Eagle ser um cara extremamente cabeça e ser sócio do NG, fundador. Mas, assim, nem sempre é o caso. Então, você conseguir mostrar para eles o alinhamento de interesse e que tem valor você construir uma marca, uma empresa a longo prazo, é muito importante, mas também é um desafio com relação com influenciadores. Um bate-bola rápido aqui. Um app indispensável. NG Cash. NG Cash. Boa, tava fácil, né? Um founder que admira. O Pedro Henrique da Brex. Uma marca que entende jovem de verdade. Além da NG Cash, a Nude Project. Acho que é uma marca maneira lá fora. Um erro caro que te ensinou muito. Não confiar sempre no nosso potencial da NG. Às vezes a gente contratou gente de fora e fez coisas que
A gente não acreditava, mas foi levado para fazer, a gente acabou custando caro. Dinheiro compra liberdade? Ajuda bastante. Conselho para quem quer empreender amanhã. Executa, faz. Não fica elucubrando, pensando, cara. Executa, aprende, erra, tenta de novo. É isso. Botar a bola no chão. Começa a fazer e depois melhora, né? Executa. Isso aí. Boa. Cara, meu irmão, super prazer. Valeu. Irmão, obrigado Valeu, pelo seu obrigado. tempo. Vambora. Vamos ver o que a gente consegue fazer mais junto, né? Vai ter coisa. Vai ter coisa, tem coisa boa aí. Então, galera, esse foi o segundo episódio do Papo de Astro. Muito bom ter vocês aqui com a gente nesse início de jornada e espero vocês nos próximos. Valeu!